Fala pessoal, Mário Vergara por aqui. Vamos para a sétima parte do estudo do texto Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso linha a linha. Deixa eu até ver hoje, acho que eu linha a linha um pouquinho pelo tamanho do texto, um pouco mais comprido. São 3 páginas aqui. Então, para a aula não ficar muito longa e como você já tem uma boa base de inglês, faremos as explicações, mas sem muita enrolação. Então, eu vou bem direto ao ponto, tá? Que eu sei que você não é mais um iniciante, o texto de hoje é um pouquinho mais longo. Então, vamos lá. Primeira frase de hoje, I really didn't know what to do for a few months. Aqui também não tem nenhum mistério, eu realmente não soube o que fazer, né? I really didn't know what to do. Eu realmente não soube o que fazer por alguns meses. E aí depois ele vai dizer, I felt that. Inclusive, alguém me falou assim, Mário, você tem que, quando você quebrar, você vê que eu quebrei a frase aqui, ó. Quando você quebrar a frase, tem que quebrar o português também. Só que na realidade, pessoal, quando eu mostro a frase aqui, ó, eu estou explicando ela, né, a ideia, você pode até olhar aqui embaixo no português, mas a ideia não é você ficar, tipo assim, ó, não, olhando a frase, mas com o português ali, e sabe, porque aí você entende, cara, você que já tá aqui, você já tem uma boa base de inglês, você já estudou muitos textos, então dá pra você se orientar meio que só pela minha fala e pelo inglês aqui, claro, esqueci mais ou menos, dá uma olhadinha aqui embaixo quando aparecer. Mas na medida assim do possível, eu vou só focar, a gente vai aos poucos focando cada vez mais no inglês, ok? Então aqui, ó, I felt that, eu senti que. Depois que você entendeu isso aqui, talvez você já sabia, você não precisa ficar olhando aqui mais no português, né? Ó, I felt that, eu senti que. Aí essa parte aqui que eu quis quebrar porque é um pouco mais complicada. I'd let the previous generation of entrepreneurs down. Então aqui a gente tem tem 3 partes aqui. Esse I'd aqui do começo é I had, tá? Então vão 3 partes da frase. I had, que é eu tinha. Então olha só, I felt that, eu senti que, né? I had, eu tinha. Aí, depois do eu tinha, a gente tem eu vou até escrever aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Depois do eu tinha, a gente tem um phrasal verb que é o let down, tá? Let down é se você let alguém down ou você let down alguém, você decepciona, é decepcionar alguém, tá? E pode ser tanto let down alguém quanto let alguém down, que foi a forma que foi usada aqui no texto. Foi let alguém down. Então ele falou assim, ó, I had, eu tinha, let, aí vai vir o alguém. E o alguém nessa frase aqui é isso aqui, ó. The previous generation of entrepreneurs, tá? A geração anterior de empreendedores, né? Entrepreneur quer dizer empreendedor, generation, geração. Previous é a geração prévia, a geração anterior. Então, olha só. I had, eu tinha. Let down, que tá aqui, ó. Let down, decepcionar. E aí, let alguém down, decepcionar alguém. Quem? The previous generation of entrepreneurs. Então, ó, I felt that, eu senti que, I had, eu tinha, let the previous generation of entrepreneurs down. Deixado a geração, decepcionar. Assim, let down seria deixar para baixo. Então, o pé da letra seria deixado a geração anterior deixar a geração anterior de empreendedores para baixo. Ou seja, decepcionar, né? Eu senti que eu tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, ok? Então ele falou isso aí. E aí ele vai dizer assim, ó. That I had dropped the baton. Ó, desculpa, eu falei errado aqui. That I had. Não, na realidade, é porque assim, ele fala I'd, né? Aqui também ele fala I'd. Eu fiz a descontração ali, né? I'd. Então ele fala I'd let. Aqui, que é I had. E aqui também, I'd, de I had. Então, ó. That, que I had, eu tinha dropped the baton. Baton é um bastão, né? E dropped é deixado cair. Vem do verbo drop. No passado, dropped, com som de T no final. Então, I had, ou I'd, contraído, dropped the baton. Eu tinha deixado cair o bastão, né? Eu tinha deixado cair o bastão as it was being passed to me. Ao pé da letra seria conforme isso estava sendo passado para mim. As it was, conforme isso estava being passed to me, sendo passado para mim. Ou seja, é quando estava sendo passado para mim. Isso aqui é uma analogia
Já viu aquelas corridas que são 4 pessoas que correm, uma pessoa sai correndo, daí ela passa um bastãozinho pra outra pessoa pega o bastão, sai correndo. É uma modalidade lá de corrida, tem nas Olimpíadas e tudo mais. É tipo uma analogia a isso aí. Ele sentiu que na hora que passaram o bastão pra ele, ele foi pegar e deixou cair, né? Tá só fazendo uma analogia, explicando o que ele estava sentindo, ó. I felt that I'd let the previous generation of entrepreneurs down. Eu senti que eu tinha deixado a geração anterior de empreendedores para baixo, né? Ou seja, eu tinha decepcionado eles. That I dropped the baton. Que eu tinha deixado cair o bastão as it was being passed to me. Conforme ele estava sendo passado para mim. Aí vai dizer, I met with David Packard and Bob Noyce. Eu me encontrei com esses 2 caras aqui, o David Packard e o Bob Noyce. E tem, inclusive aqui a gente tem o verbo encontrar-se com alguém, né? O verbo encontrar-se com alguém ou conhecer alguém é meet. Por isso que a gente fala prazer em conhecê-lo. A gente fala nice to meet you, né? Que seria bom em encontrar você, literalmente. Nice to meet you. Então, meet é tanto você se encontrar com alguém quanto você conhecer alguém, no sentido de encontrar essa pessoa pela primeira vez. E o passado de meet não é meted, não, tá? É met. Então, meet, com esse i longo, meet, encontrar, né? Nice to meet you. E met é o passado. Então, aqui, ó, I met with, né? Aqui não é eu conheci, mas é eu me encontrei. Vai depender muito do contexto, tá? Eu me encontrei com o David Packard e o Bob Noyce. Não esquece depois, quando você for estudar o linha a linha, de você ler as notas gramaticais, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as notas para a aula não ficar gigante, mas depois, como parte da sua rotina, leia as notas gramaticais para entender melhor o uso desses verbos. Então, I met with David Packard and Bob Noyce. Eu me encontrei com o David Packard e o Bob Noyce. And tried to apologize for screwing up so badly. Então, and tried to apologize for. E tentei me desculpar por. Não tem mistério nenhum. Tried to apologize for. Tentei me desculpar por screwing up so badly. Estragar tanto as coisas. Aqui a gente tem duas coisas interessantes para falar. Primeiro, esse screwing up aqui, tá? Isso aqui é um phrasal verb, que é screw up. Phrasal verb, ou seja, um verbo composto de 2 palavras, né? A gente vai aprender, a gente não vai se preocupar com o sentido de screw, nem com o sentido de up, a gente vai se preocupar com screw up. Screw up é você estragar as coisas, você arruinar as coisas. Se você, sei lá, sabe quando as crianças estão brincando e chega outra criança e arruina, estraga com toda a brincadeira? Isso é um screw up, tá? A pessoa foi lá e screwed things up. Ela estragou as coisas. Tem uns exemplos aqui, ó, né, ó. You'll screw up your career. Você vai arruinar a sua carreira. Don't let it screw up your whole life. Não deixe que isso estrague ou arruine toda a sua vida. Então, é estragar as coisas, arruinar, fazer as coisas dar errado. Isso é screw up. Agora, você vê que ele fala aqui, screwing up so badly. Badly, ao pé da letra, badly, seria tipo de forma má, tá? Ao pé da letra. Mas badly pode ser usado como um intensificador para dizer que alguma coisa, tipo, que é tipo um bastante. Quer ver? Tem uns exemplos aqui embaixo que eu botei, né? Ó, vamos dar uma olhada nos exemplos que é o jeito mais fácil de vocês entenderem. She wanted the job badly. Só essa parte aqui, ó. She wanted the job seria ela queria o trabalho. Ela queria o trabalho, queria aquele emprego. Badly intensifica. Então, a diferença entre dizer she wanted the job, ela queria o trabalho, e she wanted the job badly a segunda com badly, ela queria muito o trabalho. She wanted badly. Se você want alguma coisa badly, de forma má, isso aqui não quer dizer de forma má, quer dizer que você quer muito aquilo lá. Ou olha aqui essa segunda frase. Was she hurt badly? Né? Estava ela machucada? Né? Ela estava machucada? Se você perguntar, was she hurt? Tá perguntando, ela estava machucada? Agora, was she hurt badly? Ela estava muito machucada. Então, o badly é esse muito, essa intensidade. E aqui, ó, além de falar o badly no texto, ele falou so badly. Então, esse so intensifica mais ainda. So badly já é intenso. Agora, so badly é mais intenso ainda. Então, voltando, né, juntando, combinando tudo que eu ensinei aqui, né, and try to apologize for, e tentei me desculpar por screwing up, né, por estragar as coisas, screwing up so badly, de forma tão intensa, né, por estragar tanto as coisas. E tentei me desculpar por estragar
tanto as coisas. And try to apologize for screwing up so badly. Ok? Todas essas palavras aqui dessa frase são muito comuns e muito usadas em inglês, tá? Try, é o verbo tentar no passado, tried. Apologize, que significa se desculpar. Screw up, o verbo screw up é muito usado. Desculpe. Badly ou so badly também. Tudo extremamente útil, ok? Seguindo em frente aqui, né? Ele vai dizer o seguinte. I was a very public failure. Eu era um fracasso muito público. I was a very public failure. Eu era um fracasso muito público. Todo mundo sabia disso, né? I even thought about running away from the valley. I even thought about. Estrutura também muito útil no inglês. Ao pé da letra seria eu mesmo pensei em, ou eu mesmo pensei sobre. I even thought about. Eu mesmo pensei sobre. Traduzindo de uma forma mais fluente, eu até mesmo, né, que tem aqui, ó. Eu até mesmo pensei em. I even thought about running away from the valley. Fugir do vale. Aqui a gente tem o verbo run away, o phrasal verb run away. Run é correr, né? Agora, run away é fugir, ir embora, né? Run away. Tipo, é correr pra longe. Literalmente correr pra longe. Run away. Away, tipo longe, run, correr. Então, run away, né? Fugir. E aí ele fala run away from the valley. O valley não é valley, é valley, tá? Valley. Valley, que nem money, né? Que não é money, né? É money, esse I. Money aqui não é valley, é valley. Esse valley, que está em letra maiúscula, é o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, né, onde eles trabalhavam, moravam e tal, lá numa região, né, bem famosa dos Estados Unidos. Por isso que ele fala, fugir do Vale do Silício, tá? Então, running away é um lugar, você pode procurar Vale do Silício, no Google você vai achar sobre isso. Então, ó, I even thought about running away from the valley. Eu até mesmo pensei em running away, né, o ato de fugir do vale. But something slowly began to dawn on me. Mas algo lentamente, ó. But something slowly, lentamente, né? Slowly é lentamente. Lento é slow. Slow é lento. Slowly, lentamente. Então, algo lentamente, something slowly, began to dawn on me. Began, a gente já viu várias vezes, né? Começou o passado de began. Dawn, a palavra dawn, inclusive a pronúncia dessa palavra aqui, não é down, não, é dawn. Né? É um dó, então dó e um N no final. Dawn. Essa palavra aqui, se for um substantivo, o substantivo dawn significa o amanhecer, tá? O dawn é o amanhecer. Quando tá de noite ali, dependendo de onde você mora, 6 horas da manhã, né? Começa a ficar de manhã, dawn. Mas varia muito de lugar para lugar, né? Tem lugar que fica de manhã 8 da manhã, tem lugar que fica de manhã 4 da manhã, varia. Dawn, tá? Amanhecer. Agora, o verbo dawn, e principalmente a estrutura dawn on me, significa ficar claro, né? Se as coisas dawn on you, né? Pode ser on me, on you, on him, on her. O dawn, aí tem o sentido, vamos se atentar aqui, é só o dawn como verbo, o sentido das coisas ficarem claras, de você começar a entender, né? E faz sentido com amanhecer, porque amanhecer é quando o dia fica claro. Então, o dawn pode ser um amanhecer, mas pode ser também que as coisas vêm à tona, que as coisas ficam claras. Então, quando ele falou aqui, ó, something slowly began to dawn on me. Ele está falando, algo lentamente começou a ficar claro para mim. Dawn on me. E atente-se sempre à estrutura, né? Você vê que é dawn on me, né? E aí a tradução ficar claro para mim. E aí, porque a nossa tendência é pensar, bom, ficar claro, dawn, para. Aí você pensa, para, for. Aí eu, me. Aí você fala, dawn for me. Aí você fala errado. Por quê? Quando você faz quando você pega o português, troca as palavras para o inglês e fala, normalmente, em 99% dos casos, você vai falar errado. Porque você vai estar falando português na realidade, só que usando as palavras do inglês. E para falar em inglês, você tem que falar em inglês do jeito que eles falam em inglês. Não é pegar o português e trocar as palavras. Aí é português ainda, só que só com as palavras do inglês. E a língua não são só palavras. Então, sempre não invente a língua, né? Como é que é ficar claro para mim? Usando o verbo dawn. Dawn on me, de você entender. É on me, se dawn on me. E aí você aprende assim. E aí se você aprender assim, dawn on me, você nunca vai falar dawn for me. Você só vai falar dawn for me, que é errado, claro para mim, se você pegar o português e transformar as palavras tudo em inglês.
Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Aquela abordagem que você pega palavras e vai juntando elas. Não, tem que aprender, ó, estruturas. Dawn on me, né? Began to dawn on me. Ó, começou a ficar claro para mim. Began to dawn on me. Entendido? Então, ó. Something slowly began to dawn on me. Algo lentamente, aos poucos, dava para traduzir o slowly também como aos poucos, começou a ficar claro para mim. I still loved what I did. Eu ainda amava o que eu fazia. I still loved what I did. Eu ainda amava o que eu fazia. The turn of events at Apple had not changed that one bit. Ó, a série de eventos na Apple, né? Turn of events é uma expressãozinha que significa série de eventos, tá? Turn tem vários sentidos diferentes para a palavra turn. O mais comum é girar, virar, mas aqui é uma série de eventos, tá? Turn of events. The turn of events daria até para traduzir como a reviravolta dos eventos, um pouco essa coisa de girar, né? O giro dos eventos. Mas é a série de eventos, os eventos que aconteceram. The turn of events at Apple, a série de eventos na Apple, had not changed that one bit. Ao pé da letra, tinha não mudado isso um pouquinho. One bit é tipo um pouquinho. Então, had not changed that one bit tinha não mudado isso um pouquinho. Ou seja, não tinha mudado isso nem um pouquinho. É isso que quer dizer. Had not changed that one bit. Não tinha mudado isso nem um pouquinho. I'd been rejected, but I was still in love. Aqui, ele fala bastante I'd, com o sentido de I had, né? Contração de I had. Ele não fala I had been rejected. Ele fala I'd been rejected. É até mais fácil de falar. Tenta falar assim, ó. I had been rejected. I had been rejected. I had been rejected. Agora fala I'd been. I'd been. É mais fácil. I'd been rejected. I'd been. Em vez de I had been. I'd been rejected. Eu tinha sido rejeitado. But I was still in love. Mas eu ainda estava apaixonado, tá? And love é amor, né? Lembra que não é love, é love. Love, love. Se você está in love, tá vendo aqui, ó? In love quer dizer que você está apaixonado. Você pode falar, por exemplo, assim. I am in love. Significa eu estou apaixonado. I'm in love. Ou I am, né? Descontrair aqui. I'm in love. Ou I am, descontraído, in love. Eu estou apaixonado. Só que ele falou eu estava. Ele botou still antes, né? Não, depois. Eu estava, still, ainda, in love. Eu estava ainda apaixonado. Ou seja, eu ainda estava apaixonado, né? Então, ó, I'd been rejected, but I was still in love. Detalhezinhos de pronúncia, lembra que é love, que nem eu falei, e lembra que não é was, é was. I was still in love. And so, próxima frase. A gente está na última página. Vamos lá. And so, I decided to start over. Então, eu decidi começar de novo. Start over é começar de novo, tá? Start é começar. Start over, começar de novo, começar do começo. And so, I decided to start over. Ele vai dizer, I didn't see it then. Eu não vi isso naquela época. Ao pé da letra, I didn't see it. Eu não vi isso. Né? Ou seja, eu não percebi. Ele quer dizer que eu não percebi, eu não notei, eu não vi. Né? I didn't see it then. Then, inclusive aqui o isso tem que estar marcado de azul. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Faltou o azulzinho. Colors, blue, bam, ok. Tá? Então, ó, I didn't see it. Eu não vi isso, eu não percebi isso. Then. Esse then aqui, você sabe que tem o then, assim, com E, que significa, eu fiz isso, then eu fiz aquilo. Tipo, eu fiz isso, então, depois. O then, no sentido de sequência, existe. Aqui não é depois, ou após, ou... Normalmente depois, né? Aqui significa naquela época. Então, quando ele fala I didn't see it then, ele está falando, eu não vi isso then, naquela época. É um uso comum de then também. Né? E aí ele vai dizer, vamos ter que quebrar aqui. Aqui, ó. Atente-se ao inglês, ó. Então, I didn't see it then. Eu não vi isso naquela época. Mas, it turned out that. Acabou que, tá? Lembra que a gente aprendeu o turn out, né? Turn out como acontecer é um phrasal verb que quer dizer acabar de uma determinada maneira. Significa que as coisas se passaram de determinado modo e acabou de um certo modo. Então, quando ele fala isso, né, que a gente está falando, turned out, isso acabou, terminou, né,
that, literalmente, isso terminou o que, isso acabou o que, isso decorreu o que, it turned out that, mas, né, e aí tem um but no começo, mas, e na tradução a gente nem precisa nem traduzir esse it aqui, pode ser, mas, it turned out, acabou that, it turned out that, acabou o que? Getting fired from Apple, né? Ser demitido da Apple, né? Lembra que get fired, a gente aprendeu, é ser demitido. Get fired. Aqui é o ato de ser demitido. Getting fired. Getting fired from Apple. O ato de ser demitido da Apple, né? Ser demitido da Apple was the best thing that foi a melhor coisa que was the best thing that foi a melhor coisa que could have ever happened to me. Jamais poderia ter acontecido comigo. Ao pé da letra, aqui, ó, se a gente for traduzir esse could have, ó, olha aqui o could have ever, vamos botar aqui, né? Opa, não. Could have ever happened to me. Ao pé da letra seria poderia ter jamais, ou nunca, né? O never, o ever. Vamos traduzir como jamais. Jamais acontecido para mim. Ao pé da letra seria isso, ó. Could have, poderia ter... Could have, poderia ter, ever, jamais, happened to me, acontecido para mim. Ou seja, que jamais poderia ter acontecido comigo. Could have ever happened to me. Então, frase inteira. But it turned out that. Mas isso acabou o quê? Getting fired from Apple, ser demitido da Apple, was the best thing that. Foi a melhor coisa que, was the best thing that could have ever happened to me. Poderia ter jamais acontecido comigo. E aí ele vai dizer o seguinte. The heaviness of being successful, o peso, heaviness quer dizer peso, vem da palavra pesado, que é heavy. Heavy é pesado. Agora, heaviness é peso. Não é essa palavra peso, tá? Heaviness vem de heavy, que é pesado, significa peso. Mas não é, quando você vai falar o seu peso, seu peso corporal, aí você usa uma outra palavra que é weight. Weight é peso, tipo, de quanto você pesa, do seu peso. Tá? O heaviness é uma maneira... Você não pergunta quanto que é... o peso de uma pessoa, né? Você pode usar a palavra... Weight é usado para peso, no sentido do peso de uma pessoa. Heaviness é tipo, é quase o fato de algo ser pesado, tá? Os contextos são diferentes, tá? São diferentes. Você nunca vai falar do peso de uma pessoa usando a palavra heaviness, tá? Só pra você ficar ligado, não sair falando heaviness referindo ao peso de uma pessoa. O peso de uma pessoa, né, é weight. O my weight é o meu peso corporal, né? Heaviness é mais... é quase... Não dá nem para traduzir, porque a gente vai não tem como explicar com uma tradução, porque a tradução também é peso, tá? Mas só pra você ficar ligado, que weight é o seu peso corporal, heaviness é o fato de alguma coisa ser pesada. Então, the heaviness of being successful, o peso, né, de ser bem-sucedido, the heaviness of being successful, was replaced by, foi substituído por, replaced by, substituído por, replaced. Esse C, D tem som de T aqui, replaced. É um ST na realidade, é replace, com som de S, o C tem som de S, e esse D tem som de T, replaced. Was replaced by, foi substituído por, the lightness, aqui é leveza, tá? The lightness of being a beginner again. Na realidade, agora até, se você, uma forma inteligente de você entender o heaviness, que é diferente de weight, que é peso, lightness é a leveza. Heaviness seria, não tem, qual que é o contrário de leveza? Agora não me vem na cabeça o contrário de leveza. Tem a leveza, leve, leveza. Pesado, pesadeza. Seria tipo isso. Eu sei que não existe. Talvez tenha uma palavra, não esteja conseguindo lembrar agora. Mas essa é a diferença, tá? Você tem leve, porque assim, vou explicar bem agora. Light, leve. Lightness, leveza. Ok? Lightness. Leve, leveza. Agora, heavy, pesado, né? Heaviness é a pesadeza. Não tem, né? Não tem uma palavra. Eu não lembro agora. Se vocês lembrarem, depois vocês me avisam. Mas essa é a lógica, tá? Então não tem a ver lightness, heavy, heaviness. Não tem a ver com weight,
que weight sim é o seu peso corporal. My weight is, meu peso é. Aí você fala quanto que é o seu peso, tá? Então, só pra você pegar que essa é a lógica da coisa. Por isso que a gente não usa heaviness pra... que nem a gente não fala a minha leveza, né? A minha pesadeza, a gente não fala, tá? Entendido? Entendido? Mesmo que ficou meio não claro, tá? Simplesmente aprende a frase. O importante é você aprender a frase pra quando você vê alguém usando essas estruturas, você saber o que é, né? Então, ó. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. A pesadeza, o peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente. Being a beginner again, ser um iniciante novamente. Less sure about everything. Less sure é com menos certeza, né? Sure, quando você fala I'm sure, você está falando eu tenho certeza. Agora, less sure é menos certo ou com menos certeza about everything, sobre tudo, né? E aí ele diz assim, it freed me to enter. Isso me libertou para entrar. Aqui a gente tem o verbo free, tá? Que é free, você sabe que free pode ser grátis, né? Se você falar que algo é free, tá falando que algo é grátis, que não tem que pagar. Mas existe o verbo free, que é você libertar alguém. Free, né? Então ali freed me libertou. Freed, som de D no final. Freed me. Tem a palavra freedom, que é liberdade, né? Vem de free, que é libertar alguém. Freedom, liberdade. Só que no texto é isso, né? Isso que a gente está falando aí. Freed me libertou to enter. Enter. Então, isso me libertou para entrar, né? It freed me to enter. One of the most creative periods of my life. One of the most creative periods. Creative periods é períodos criativos. Então, ó, um dos mais, one of the most, é muito comum essa estrutura, one of the most important, players, um dos jogadores mais importantes, né? One of the most important, um dos mais, alguma coisa. Então, one of the most creative periods, um dos períodos criativos, um dos melhores ou um dos mais criativos períodos, né? The most creative seria o mais criativo. Então, one of the most creative periods, um dos períodos mais criativos of my life, da minha vida, ok? It freed me to enter one of the most creative periods of my life. Isso me libertou para entrar o quê? Em um dos mais criativos períodos da minha vida. E ele vai dizer... During the next 5 years, durante os próximos 5 anos, não tem nenhum mistério aqui. During the next 5 years, durante os próximos 5 anos, I started a company named Next. Eu comecei uma empresa chamada Next. I started a company. Eu comecei uma empresa named Next. Named é chamada, tá? É uma forma diferente. Muita gente fala, sabe a palavra called, né? Tipo assim, a company... called, vamos botar Next, que é o nome da empresa que ele botou lá. Isso aqui seria uma empresa chamada Next, né? Esse called é literalmente chamado. Mas você pode falar também a company called Next, tá certo, não tá errado. Mas você pode também falar named, que seria nomeada, né? A gente sabe a palavra name, que é nome, todo mundo sabe, my name is, meu nome é. Name pode ser, além de nome, pode ser o verbo dar nome a algo. Então, em inglês tudo vira verbo, né? A company named Next. Uma empresa chamada, nomeada Next. Ó. During the next 5 years, durante os próximos 5 anos, I started a company named Next. Eu comecei uma empresa chamada Next. Another company named Pixar. Outra empresa chamada ou nomeada Pixar, e para vocês que conhecem a Pixar, que faz os desenhos animados e tal, é a Pixar mesmo, foi ele que criou essa empresa. Another company named Pixar, outra empresa chamada Pixar, and fell in love with an amazing woman. Fell in love quer dizer me apaixonei, né? A gente viu agora há pouco que... aqui não dá para subir mais, não. A gente viu agora há pouco que in love é apaixonado, né? Se você está in love, I'm in love, eu estou apaixonado. Agora, como é que é se apaixonar? Se apaixonar é fall in love. Fall é cair, o verbo cair. Então, cair apaixonado, seria isso. Fell in love é se apaixonar. Então, in love é estar apaixonado. I am in love. Agora, se apaixonar, né, é fall in love. Então, ele fala ali, ó, e aí o passado de fall não é falled, é fell. Então ele falou, se você falar assim,
I fell in love. Isso aqui é eu me apaixonei. Normalmente você fala no passado, né? Me apaixonei. I fell in love. Né? Eu me apaixonei. Então ali ele está dizendo isso, ó. I started a company named Next. Eu comecei uma empresa chamada Next. Another company named Pixar. Outra empresa chamada Pixar. E aqui esse... É só que você continuar aqui, ó. I, né? And, na realidade assim. I fiz isso, fiz aquilo e fell in love. Então eu me apaixonei, fell in love with an amazing woman. Por uma mulher incrível. Amazing woman seria uma mulher incrível. E aí o detalhe aqui, fell in love with. Dá uma olhada aqui, ó. Você vê que é me apaixonei with. Esse with que a gente traduz como com, né? Então seria me apaixonei com uma mulher incrível. Mas quer dizer me apaixonei por uma mulher incrível. Volta naquela coisa que eu falo de você aprender o inglês pelo inglês, né? Porque se você for pegar pensar assim, bom, me apaixonei, né? Como é que é eu? Aí você pensa, eu me apaixonei. Fell in love. Aí você pensa, me apaixonei por. Aí você vai lá e fala, por é for. For. Aí você fala, an amazing woman. Aí você bota o for ali, porque você pensa, eu me apaixonei por. Só que na realidade, se apaixonar por, no inglês eles não usam for, eles usam with. É assim que eles falam. Então, I fell in love with. Isso aqui é eu me apaixonei por. Mas with não é com. É com em outros contextos. Quando você fala I fell in love, eu me apaixonei por, aí você diz I fell in love with. É assim que eles falam. Então, I fell in love with an amazing woman. Que ele disse aqui, ó. Me apaixonei por uma mulher incrível who would become my wife. Que, essa frase aqui, ó. Que se tornaria a minha esposa. Que é o who, aquele que who sozinho é quem, mas pode ser usado como que quando se refere a uma pessoa. Então, que would become é se tornar. Would become, nesse caso, se tornaria my wife, minha esposa. Então, I fell in love with an amazing woman. Eu me apaixonei por uma mulher incrível who would become my wife. Que se tornaria, ou seja, no futuro se tornaria a minha esposa. Pessoal, com isso então terminamos aqui mais uma aula do texto do Steve Jobs. Sim, chegamos ao final. Bem interessante aqui as estruturas. Não é um texto, uma parte difícil, mas tem várias estruturas aí que vão exigir um bom treino. Esse texto aqui é o primeiro texto mais perto do inglês da vida real, digamos assim, porque ele fala bem rápido, e tem estruturas simples, mas assim, comuns no inglês, que você tem que saber, que tem que virar automático. E só vai virar automático através de muito treino. Então, faça um linha por linha bem cuidadoso aqui, né, desses textos do Steve Jobs e treine, escute muitas e muitas vezes lá na sua playlist e, claro, não esqueça de fazer a sua mineração. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!